CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Hoje, no país todo, é celebrado o Dia da Consciência Negra. Foi criado lá em 2003, quando foi incluída no calendário escolar também, até ser oficialmente instituído em âmbito nacional. Isso aqui no estado. A data, 20 de novembro, ela é celebrada em todo o Brasil como forma de lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra à escravidão. E hoje, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, personalidades reconhecidas pela luta de combate ao racismo e pela promoção da igualdade racial serão homenageadas pelos deputados estaduais com a comenda Zumbi dos Palmares. A data alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra foi instituída na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da Resolução 36 de 2009, de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, que tem o combate à discriminação racial, uma das principais bandeiras de luta de seu mandato. São 9h05. Está aqui conosco o deputado Amarildo Cruz para falar sobre esse dia. Deputado, obrigado por aceitar o convite de falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia a toda a equipe. É uma satisfação grande mais uma vez estar aqui com toda a equipe da CBN. Obrigado pelo convite. O Mato Grosso do Sul, diversas cidades aqui no estado, hoje celebra, hoje relembra, homenageia, presta reconhecimento à data, que é o dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. E hoje a Assembleia vai prestar aí alguns reconhecimentos, vai prestar entrega de comenda a personalidades que também trabalham, que também defendem, que também estão nessa batalha diária. Sim, sem dúvida. Eu acho importante abordar um histórico, por que se chegou à criação do Dia da Consciência Negra e por que a necessidade de se fazer essa reflexão acerca da situação do povo negro no nosso país, que esse é o grande objetivo de você criar um dia, uma data, né? Não é só para ter um feriado, para que se comemore ou para que se faça, mas também para que seja feita uma reflexão sobre um segmento importante que compõe a sociedade do nosso país. O Brasil tem quase 54% de negros e pardos, segundo dados do IBGE, ou seja, a maioria da população no nosso país. Aqui no Mato Grosso do Sul são 42% da população de negros e pardos. Então, é óbvio que ao se dedicar um dia para se refletir sobre a conscientização do papel do povo negro, por isso que é o Dia da Consciência Negra, é necessário também que se faça uma reflexão sobre o histórico, o porquê de se fazer essa discussão. O povo negro contribuiu e contribui com o crescimento, com a riqueza desse país, e contribui hoje livremente, mas por mais de 300 anos contribuiu escravizado. Isso deixou marcas profundas na nossa sociedade. Às vezes você ouve alguém dizer, mas por que eu tenho que discutir políticas de reparação ao povo negro? Eu nunca escravizei ninguém. Às vezes é normal você ouvir esse tipo de posição, mas é lógico que, graças a Deus, ainda praticamente tem casos de escravidão aí que de vez em quando o Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho ainda pegam, e muito aqui no nosso estado, não só com negros, mas com brancos, com indígenas principalmente. Mas a questão é essa, a questão é que nós temos uma história e nós não somos, nós não nascemos num lugar e você está desconectado da história. Você faz parte desse processo histórico, e esse processo histórico deixou consequências, marcas profundas, né, que influenciam até hoje no dia a dia. É óbvio que ninguém escravizou, mas quem escravizou lá atrás beneficiou alguém que vive hoje. Assim como quem foi escravizado lá atrás, com certeza também sofreu as consequências que até hoje se manifesta no povo negro, que continua sendo maioria nos prostíbulos, nos presídios, mas muitas vezes não se vê representado, mesmo sendo 54% da população desse país, por exemplo, dentro do parlamento, dentro da magistratura, dentro do grande empresariado, né? Nas novelas que você vê no dia a dia, tem muitas novelas, por exemplo, que não retratam a realidade do Brasil, porque não tem ali pelo menos 20% de negros quando o país tem 54% de negros. As pessoas precisam se ver representadas em todos os espaços de poder, não só os negros, como qualquer outra etnia que compõe a nossa sociedade. Então é importante que a gente faça uma reflexão, que a gente entenda o histórico disso,
que a gente, ao conhecer a nossa história, ao conservar a nossa memória, a gente consegue entender melhor qual que é o nosso papel e poder, obviamente, discutir estratégias para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo é você criar instrumentos e mecanismos para que você possa ter uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais solidária, né? Com mais compreensão, com mais integração, com mais respeito às diversidades. Esse é o grande objetivo. O problema não é ser negro. Ser negro é maravilhoso. O negro tem suas belezas, tem sua cultura, tem seu valor. O problema é se fazer respeitado enquanto isso, e a sociedade como um todo entender que isso é um papel preponderante. O do negro com a sua história, como é a do branco com a sua história, como é a do amarelo com a sua história, como é a do indígena com a sua história. Como é que está o Mato Grosso do Sul? Enquanto nós avançamos nessa questão da igualdade? Olha, eu tive a oportunidade de participar ativamente nessas discussões e de colaborar no sentido também de oferecer concretamente instrumentos para a gente mudar essa realidade no nosso estado. Otávio, eu sou autor da Lei de Cotas no Serviço Público, por exemplo, e que eu apresentei esse projeto em 2008, no meu primeiro mandato, e consegui aprovar esse projeto depois de uma ampla discussão na Assembleia Legislativa, conversando com deputado por deputado, explicando o porquê da necessidade de de se aprovar essa lei. E quando eu apresentei esse projeto em 2008, nós tínhamos no Serviço Público do Mato Grosso do Sul menos de 2% de negros e pardos. Hoje passa de 11%. Então, um exemplo concreto de um resultado positivo, objetivo, que uma lei pode fazer no sentido de transformar a realidade dessas pessoas, de incluir mais o povo negro, fazer a inclusão social, tirar o negro da penúria, dar a ele também um espaço de protagonismo em todas as escalas da sociedade do nosso estado, no sentido de que você possa exatamente ter aí alcançar o objetivo de ter um estado com uma promoção verdadeira da igualdade racial. Eu também fui autor da lei que criou o Dia do Orgulho Crespo, e o dia que eu apresentei esse projeto na Assembleia Legislativa, teve deputado que virou para mim e falou: pô, deputado, você não tem coisa mais importante para apresentar? Um projeto Dia do Orgulho Crespo. Pô, o que é isso? Que um dia nós vamos apresentar um projeto do Dia do Orgulho do Cabelo Liso, dia disso, dia daquilo e tal. E aí eu fui fazer uma discussão novamente com eles para dizer que só sabe do racismo quem sente o racismo na pele, quem sente a discriminação, quem sente o bullying desde criança na escola por ter o cabelo diferente, por ter o formato do nariz diferente e por ter sido criado numa cultura que não se respeita o semelhante em função da cor da sua pele. Isso é um processo histórico e cultural no nosso país, mas que precisa ser combatido com políticas públicas. Quem escravizou por mais de 300 anos foi o Estado brasileiro. Então, o próprio Estado brasileiro que tem que criar mecanismos de combate à escravidão, de respeito a esse povo, de integração, né? E que se coloque e dê oportunidade, democratizando as oportunidades de colocar o negro também dentro de todos os segmentos da sociedade, não apenas nos presídios e nos prostíbulos. O novo presidente que assume o governo do país a partir do ano que vem, como é que o senhor vê? O senhor vê como ameaça a essas conquistas? O senhor vê como eu acho que nós vamos ter que fazer intensificar um amplo processo de discussão novamente, porque o presidente eleito, na minha opinião, embora tenha sido deputado durante 28 anos, parece que, na minha opinião, deixou a desejar no sentido de se aprofundar a respeito das razões históricas dessa discussão. Você tem que entrar numa discussão dessa com um profundo conhecimento para você poder entender aquilo que normalmente as pessoas não têm muita facilidade para fazer para ter essa compreensão. Mas quando você fala de pesquisa, de dados, de referenciais históricos, eu vi o presidente reeleito falando, por exemplo, que essa questão de cotas é vitimismo. Como que você vai debater, por exemplo, dados? Eu estou falando de dados, não estou falando de números, não estou falando aqui de suposições. Vamos concretamente na ciência. Os dados, a política de ações afirmativas no Brasil, as cotas, por exemplo, ela é influenciada muito pela política de ações afirmativas que foi desenvolvida nos Estados Unidos e que fez toda a diferença. Os Estados Unidos é um país que tem 13% de negros, e você não pensa os Estados Unidos sem pensar na população negra. Você não vê os Estados Unidos. Por quê? Porque o negro lá tem um papel preponderante, ele está dentro do judiciário, ele está dentro do Ministério Público, ele está dentro
da política, da economia, dos grandes empresários, ele está em todos os setores. Aqui no Brasil você não vê isso. E lá o que ajudou muito foi a política de ações afirmativas. Então, aqui no Brasil, essa política de ações afirmativas, como o menos de 2%, que passou para 11% da nossa lei de cotas aqui no estado, também ela produz efeitos positivos. Então, esses efeitos positivos têm que ser levados em consideração antes de qualquer outro tipo de conceito que eu tenha ou impressão que eu tenha sobre determinado tipo de política, mas concretamente os efeitos positivos que ela provoca na nossa sociedade para melhor. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, eu acho que os próximos anos com o presidente eleito vai ser anos de discussões muito profundas a respeito disso, mas tomara que isso ajude na compreensão não só dele, mas da compreensão de outros que eventualmente ainda não tenham entendido as razões que são muito importantes, fundamentais e transformadoras para a permanência desse tipo de ação. Quem serão as pessoas homenageadas hoje, deputado, lá? São pessoas que contribuíram, que contribuem, que ativamente participam? Não precisa ser o nome dela, mas quem são essas pessoas? Sim, são sempre expoentes, pessoas que ao longo do tempo têm promovido ações de integração, de reconhecimento da cultura, da expressão, da valorização do povo negro. Então tem gente ligadas ao judiciário, tem gente ligada à educação, tem gente ligada ao comércio. Você pode fazer essas ações no dia a dia em qualquer cidadãos, né? Cidadãos comuns. Esses dias eu fui assinar um contrato numa empresa e eu estava olhando que é interessante que ela colocou uma cláusula social, né, no contrato, dizendo que para aquele contrato ter validade era fundamental que, entre outras coisas, as partes do contrato obedecessem cláusulas de respeitabilidade, com relação a não discriminar, a promover a integração, a fazer uma série de coisas, que é uma coisa que parece que não tem tanta necessidade de estar num contrato entre duas partes, mas para quem tem bom senso e quem quer realmente fazer alguma coisa, é possível você fazer, inclusive, num instrumento particular. Você dizer o seguinte: essas duas empresas, nós estamos nos comprometendo, além do negócio que nós estamos fazendo aqui nesse momento, a que, no mínimo, entre os nossos funcionários, possa ter a respeitabilidade com relação à cor, não tendo racismo, não tendo intolerância, não tendo nenhum tipo de xenofobia, homofobia, essas coisas todas que, na verdade, não contribuem para fortalecer as relações humanas. Então, isso para mim, quando eu olhei, eu pensei comigo, é possível, desde que a gente queira, cada um pode fazer, dar a sua contribuição dentro do seu espaço para poder ajudar a construir essa sociedade melhor que nós todos queremos. Não precisa você ser um político, não precisa ser um magistrado, basta você ser um cidadão de bom senso. Deputada Amarildo Cruz, obrigado pela visita mais uma vez à CBN. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, quero agradecer você, o Rosário, o Estevão, a todos, uma satisfação. Agradecer também o carinho com que vocês sempre nos receberam aqui, Otávio. Tem em mim sempre um parceiro, um amigo, agradecer o Valdir, o Luiz, a toda a equipe de vocês mais uma vez, obrigado pela oportunidade e bom dia. Um prazer. Conversamos aqui com o deputado estadual Amarildo Cruz, que hoje à noite vai entregar comendas Zumbi dos Palmares a personalidades que lutam contra o racismo aqui em Mato Grosso do Sul. 9h18 em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.